Provando essa questão da questão do trabalho, né, do trabalho secular, e como não houve influência externa em relação à necessidade de trabalho, não, um dos motivos pelos quais eu fui buscar a Bíblia é justamente pela questão da independência financeira. Foi justamente um dos motivos pelos quais eu fui, justamente porque eu achei que eu poderia ser cobrado por isso, pelo fato de não ter essa independência em relação alguma coisa em relação à paz. E que eles poderiam se sentir mal por isso, mesmo que de repente, em algum momento, por não lembrar ou por não saber ali dos mandamentos, eu não usasse talvez a palavra honra, desonra. Agora, as palavras, né? Em relação ao que poderia caracterizar pecado, mas eu já achava que poderia ser. E isso, inclusive, foi um dos motivos, justamente porque eu poderia ser criticado, né, em relação à paz. Também, e por isso, mas isso também me fez buscar, na verdade, a palavra, a bem da verdade. Mas era essa uma das ideias, né? Eu achava que no primeiro momento, só que aí que tá, momentos diferentes, porque eu achava que no primeiro momento, justamente no primeiro momento, em algum momento isso poderia se tornar pecado. Não era porque ali eu estava em recuperação espiritual. Então em 2011 não seria. Mas em algum momento depois seria. Então eu já achava que era pecado quando eventualmente eu tivesse a capacidade e a oportunidade de fazer. E ainda como eu achava que alguém poderia achar que esse negócio de cura, de falar sobre eu não preciso de cura é uma coisa meio fake, eu já busquei trabalho antes. Mesmo achando que em 2011 eu não poderia muito inteiramente. Então é óbvio que eu entrei na Bíblia justamente com uma das premissas, um dos medos, achando que era errado a questão da independência financeira. O fato de eu não ser financeiramente independente. E é justamente o que causava algum medo a ponto, entre outros motivos, algum medo a ponto de buscar conversão e ajuda em Deus. Mas era essa a premissa. Como se isso não fosse a premissa. Mas esse era um dos motivos pelos quais eu fui buscar. Mas não por causa da questão do trabalho secular isoladamente, mas porque esse já era um motivo antes. Só para o trabalho secular em si, não, mas pela caracterização de que ficar sem o trabalho secular poderia caracterizar já que eu estaria ali usando dinheiro de pai e mãe e tudo mais. Mas era isso. Não entendi muito qual que foi a crítica. Não, mas no final não precisava. Mas como é que vocês enganaram isso se eu comecei lendo a Bíblia, achando que isso era um problema e era um dos problemas a serem resolvidos? E justamente eu não queria, porque justamente o voluntariado seria ruim usar o dinheiro de quem, vamos dizer, não concordava com a atividade e, no caso, meu pai e minha mãe já estavam reclamando, estavam reclamando sobre a questão trabalhista, mas desde quando eu era descrente. E essa reclamação continua em 2011, veja só. Então não houve uma alteração de discurso nesse sentido. A necessidade de busca de trabalho continuava igual. A bem da verdade. A bem da verdade. A crítica permanecia, né? Mas eu continuei no voluntariado justamente pela questão da recuperação. E era isso. Então eu não vejo como. Mas nós incentivamos o Alex a trabalhar. Mas peraí, eu não achava que era para não trabalhar antes. Justamente porque eu estava, no caso ali, usando o dinheiro da minha mãe, eu sabia que isso poderia ser cobrável em algum momento. Por meus pais ou por quaisquer outras pessoas, e que em algum momento, mesmo que naquele momento eu não pudesse, 2011 eu não pudesse, mas em algum momento posterior eu poderia, já recuperado, e de repente não encontraria, vamos dizer, emprego, alguma coisa, e poderia ser criticado, mas era justamente essa premissa. Eu não fui em 2011 buscar a palavra achando que não, agora eu vou só voluntariar a vida inteira e vai dar certo. Eu não entendi exatamente isso como uma certeza. E eu entendo que. Porque em outros momentos eu já tinha ouvido falar, talvez até, vamos dizer, sobre mandamentos, ou mesmo sobre questão bíblica, em que se referia alguma coisa a pai e mãe, e eu já tinha feito esse raciocínio prévio, eu já entrei na palavra, na verdade, mais ou menos sabendo dessa necessidade, achando que era, com base na própria palavra, achando que era errado, eventualmente, a questão de não ter o trabalho secular. Não porque naquele momento fosse pecado, mas porque poderia ser em algum outro momento. Mas eu já tinha sabedoria disso antes. Mesmo que eu não fosse tentar muita coisa, de repente, em 2011, do ano da minha conversão. Mas não quer dizer que depois não possa se tornar pecado. Porque naquele momento era um momento um pouco mais difícil, um pouco mais compreensível de não buscar isso. Embora, como eu tinha medo das pessoas, fui buscar do mesmo jeito. Mesmo achando que eu não tinha, naquele momento, muita capacitação.
Mas ali eu fiquei com medo e não busquei, né? Não, fiquei com medo e acabei buscando. Minto. Fiquei com medo e acabei buscando. Trabalho mesmo assim. É só isso que eu estou falando. Né? E nessa época, detalhe, não havia um diagnóstico tão pesado sobre tédio profissional, o que até me conferia, na verdade, um pouco mais de motivação. Além da possibilidade de ser pecado. Ou, mesmo que naquele momento para mim não fosse, mas alguém poderia entender que fosse. Eu tinha medo da argumentação externa. Entendeu? Ou mesmo poderia me convencer que aquilo era pecado mesmo naquele momento. Eu tinha medo que alguém me convencesse que era pecado. Então eu vou buscar trabalho porque alguém vai me encher o saco porque vai dizer que é pecado. E talvez seja mesmo. Mesmo que eu tenha que fazer cura espiritual ao mesmo tempo. Agora, eu achava que não era um bom momento. Daí não busquei tanto. Mas busquei, né? E eu entendo que é isso, cara. Essa era a situação em 2011. Eu acho que não, porque necessidade de trabalho. Mas o argumento trabalhista era uma cobrança desde o final da faculdade, ou mais, ou desde antes. Né? Então era isso. Eu não acho que nós convencemos a questão do trabalho. Não, porque eu não achei, desde o início da minha conversão, que o trabalho voluntariado seria a alternativa e ficar usando, no caso, o dinheiro de pai e mãe seria justamente para voluntariar seria a alternativa. Eu já achava isso problemático desde o começo. Eu já achava problemático desde o começo. Tipo, justamente para evitar essa crítica e para evitar porque isso poderia ser pecado, já buscar independência financeira talvez não exatamente desde o começo, mas desde algum momento, como diria o Daniel Alves, um momento idôneo, né? desde algum momento idôneo, em 2011. Embora o ano inteiro não fosse idôneo, porque eu estava em recuperação espiritual, mas como eu tinha medo argumentativo, eu ia tentar buscar um momento pelo menos mais ou menos idôneo em que eu pudesse buscar atividade, mas o ideal seria guardar 2012. Que seria o momento mais idôneo, vamos dizer assim. Mas eu, mesmo assim, independentemente disso, eu tentei em 2011, mas aí por medo. Então, apenas esse complemento no canal. Acho que não, acho que eu entrei justamente com a necessidade de independência financeira e com medo de que sim, isso fosse pecado, porque poderia ser alegado que fosse pecado. Mesmo biblicamente, alguém poderia fazer um raciocínio nesse sentido, e porque, pelo que eu lembro, eu já conhecia algum verso ou outro que falasse sobre a questão de pai e mãe, né? E de obediência e tudo mais. Então fica esse complemento no canal. Acho que eu já tinha essa ideia aí. Fica esse complemento e valeu!